Ciência dos Materiais, capítulo 7, discordâncias e mecanismo de aumento de resistência. Primeiramente, aqui nós temos uma fotomicrografia de um alumínio, um tarugo de alumínio, onde os grãos estão equiaxiais, dá para ver que a distribuição está bem feita, o tamanho de grão é mais ou menos parecido. E posteriormente, nessa lata de refrigerante, nós vamos ter aqui, depois um mecanismo de estiramento e laminação. Nós vamos ter os grãos com uma formação, uma mudança na estrutura, mais ou menos de orientação em relação aos mecanismos de conformação que foram aplicados. Então a referência aqui a gente tem o professor André Paulo, da Universidade de São Paulo, peguei alguns materiais dele. E a primeira coisa que nós vamos discutir vai ser o cálculo da resistência teórica de um cristal. O modelo de teórico de resistência de um cristal é determinado pela natureza das forças interatômicas de um átomo, vamos supor, de ferro com outro átomo de ferro, e essa tensão que a gente vai ter que fazer aqui para fazer essa separação, tá bem? Ele fez os cálculos, Orban, e descobriu que a tensão máxima que teria sido aplicada seria aproximadamente o módulo de elasticidade dividido por π. Então vamos pensar um pouquinho aqui. O módulo de elasticidade, gente, ele é um número muito grande. Nos aços, eles correspondem a aproximadamente 200 GPa. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 200 vezes 10 a 9, 9 newtons por metro quadrado. A tensão máxima de escoamento em materiais, que a gente usa para critérios de projeto, a tensão de escoamento em aços padrão, ela gira em torno de 250 MPa. Bom, 250 vezes 10 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Newton por metro quadrado. Então, quando Orban propõe que a tensão máxima vai ser o módulo de elasticidade dividido por π, vamos comparar esses números aqui. Esse número vai dar na escala, mais ou menos, de 200 GPa dividido por 3, vai dar mais ou menos na mesma ordem de grandeza de GPa. E na realidade, o que a gente encontra, na verdade, é um número muito menor. Imagina aqui, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Newton por metro quadrado, em comparação com o valor real que nós encontramos, que é de 250 milhões de Newton por metro quadrado. Então a diferença está na casa de 1000, Então a diferença é muito grande, tá? Mesmo que a gente pegue o módulo de elasticidade e divide por π, que é aproximadamente 3,14, essa escala de diferença está muito grande. Aí a gente pode discutir um pouco, que você fala assim, nossa, o que promove a movimentação do sistema seria um cisalhamento em relação à estrutura das moléculas. Bom, aí em outro estudo, descobriu-se que o teórico seria a tensão máxima aproximadamente ao módulo de cisalhamento transversal, que é o G, dividido por 5,1. O módulo de cisalhamento transversal de um aço é mais ou menos 70 gigapascal, tá bom? 70 gigapascal em relação aos valores de tensão de cisalhamento para a movimentação das estruturas, também é um número mais ou menos de 1000 vezes a mais do que o encontrado na realidade, tá bom? E aí o que descobriu-se? Descobriu-se, na verdade, que o que movimenta na estrutura vão ser as discordâncias. As discordâncias que são como se fossem uns pequenos defeitos do material que vão fazer esse realinhamento e promover o que a gente chama de deformação plástica, tá?
Basicamente também tem a teoria moderna de estruturas, onde que a gente calcula, né, a resistência do material pela influência, né, das pequenas trincas internas. De acordo com esses valores, a gente encontra uma resistência teórica dele, né, que mecânica da fratura, né, que é uma nova metodologia para a gente descobrir essas tensões máximas dos materiais aí, né. Então, como é que acontece essa deformação plástica na realidade, né? Eu tenho um sistema de aplicação da tensão de cisalhamento. Aqui nós temos aqui identificado, onde está em vermelho, uma discordância, ó, percebo que tem uma descontinuidade, né? E a partir da hora que eu imputo, né, um movimento, uma tensão de cisalhamento, essa discordância ela vai movimentando a estrutura até chegar numa lateral, até criar o que a gente chama de degrau unitário de deslocamento. Então essas estruturas se rearranjam, né, em discordâncias em aresta para a gente chegar nesse resultado. Como é que acontece isso também? Aqui no caso nós temos uma discordância em espiral, né, em que a gente também promove, né, a realização de um degrau, né, na estrutura. E o que nós temos muito próximo para aplicar e para comparar seria como se fosse um movimento de uma lagarta, tá? Eles vão dando pulsos no sistema até chegar num cantinho da nossa estrutura, né? Bom, vou passar um vídeo rapidinho para a gente entender como que funciona, né, esse movimento de discordância aqui. Então a gente pega um elemento, né, um cristal, vamos fazer um zoom nesse cristal. E aí percebam que aqui neste momento a gente vai discutir um pouquinho como que acontece a movimentação dessa discordância, né? Esse cristal ele estava anteriormente todo alinhado, né? Ele não tinha nenhum problema, né, de desalinhamento. Eu imputo nele uma discordância em aresta, né? Eu faço uma tensão de cisalhamento, que é simbolizada em cima e embaixo, e ele vai tendo aqui uma movimentação dessa estrutura como se fosse aquela lagarta que nós discutimos, né? Bom, características de discordâncias. É interessante que quando eu tenho uma discordância em que essa estrutura em linha ela está a mais, a gente gera compressão no sistema, e nessa região que está em ausência, né, cria-se uma tração na nossa estrutura, né? E o que pode acontecer? Né? Um movimento de repulsão, onde eu tenho compressão, compressão, tração, tração, ou também uma de aniquilação de discordâncias, onde a compressão com a tração se unem, né? Olha aqui, ó, tem um T para baixo, um T para cima, né? E a gente consegue fazer, né, a aniquilação das discordâncias, criando um cristal perfeito. Conversando um pouquinho sobre escorregamento em monocristais, quando a gente faz uma tração, né, uma direção de tração na minha estrutura, eu tenho os planos de direção principais de cisalhamento. Dá para a gente ver nesse monocristal de zinco, olha que interessante, ele é feito bem devagarzinho para você conseguir, né, fazer essa deformação plástica. Ele faz como se fosse linhas de camada mesmo, ó, né, como se fosse umas laminazinhas, como se fosse massa folhada mesmo. Aí você vai chegando e vai tensionando. E a gente consegue aí fazer a nossa deformação plástica, né, num monocristal de zinco. Aqui nós só temos as linhas, né, de escorregamento, que são baseadas numa reação de cobre 2%.